Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Como que vocês estão? Ontem nós tivemos um culto poderoso, um culto sobrenatural. Quem estava no culto de ontem? Foi algo estrondoso. Eu fiquei impactada vendo, o Senhor Jesus fazer algo incrível no dia de ontem. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Essa madrugada foi forte, falei para vocês que eu ia arrepiar nessa madrugada também. Então, é forte aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu quero que você continue com a oração ligada. Que você continue, deixa a oração ligada. Nós estamos numa pauta de libertação, de cura interior, de batalha espiritual. Então, nesses dias, não perca, não deixe de colocar a oração na tua televisão baixinho, ali no computadorzinho, certo? Nem que seja baixinho, o ambiente está recebendo a oração, porque quando nós estamos orando por todos que participam, sobre todas as casas, amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, aleluia. Eu fiquei, surpresa com tantas pessoas sendo libertas, sendo curadas, toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. E agora, a chave é transformação do comportamento. Eu sei que Jesus nos tira do cativeiro, mas Ele quer uma transformação do comportamento. Ele quer que a gente tenha uma nova atitude, amém? Então, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus por todas essas coisas, essas intervenções. Ele usa os seus vasos, mas é Ele que faz, amém? Sou apenas um instrumento como você, amém? Glória a Jesus. Então, que você seja essa voz de libertação, essa voz de cura interior para essa geração, que você permaneça posicionado para ser usado exatamente como Deus tem me usado e muito mais, amém? Isso aí está disponível para todos, só basta você se posicionar, só basta você permitir que Jesus faça em você, para que você venha ministrar outras pessoas, amém? Já vai abrindo comigo em Números 36, hoje é o último capítulo de Números, glória a Jesus. Eu estou muito feliz, amém? Hoje tem o culto Ignis aqui presencialmente na cidade de Indaiatuba, na nossa matriz, tá? O endereço tá lá no Instagram do Ignis, também tá lá nos nossos grupos, a gente vai colocar, certo? Ali no Instagram. Vai ser poderoso, vai ser sobrenatural. Aleluia, você crê nisso? Então aumenta a expectativa do seu coração para aquilo que Deus vai fazer no dia de hoje. Então você que mora perto de Indaiatuba, vem pro culto. É o culto de jovens. Tá na direção da pastora Bruna, pastor Júnior. E eu tô indo para receber, igual você. Então vai ser poderoso. Amém? Um culto geralmente é um culto, muito profético, muito sobrenatural. Então, eu quero esperar vocês hoje no culto, tá? Às 19 horas, aqui na nossa matriz. Não é a nossa inauguração ainda. Amém? Nossa inauguração vai ser dia 4, 5 e 6 de setembro. Só que primeiro a gente está fazendo o registro dos nossos membros e líderes que vão estar indo. É gratuito, só que a gente precisa ter esse controle de quem vem, quem vai estar ali conosco. Por quê? Porque nós só temos 500, tá? Nós só temos 500 lugares ali dentro da matriz, E a gente tem vistoria do Corpo de Bombeiro, então a gente não pode exceder. Mas nós vamos fazer transmissão. Você vai conseguir acompanhar os 3 dias de vigília. Olha o nome da vigília, invasão da glória de Deus. Então você que não conseguir se registrar para estar aqui na matriz, você vai conseguir, presta atenção, você vai conseguir acompanhar online, tá? Nós vamos ter transmissão online. Vai fazer 24 horas de transmissão, depois o link cai e nós vamos liberar outro. Você só precisa estar em algum dos nossos grupos. Mas vai ser forte o que Jesus vai fazer. Vai ser poderoso, vai ser genuíno, vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Aumenta a expectativa do seu coração, toda honra, toda glória ao Cordeiro de Deus. Então, hoje tem culto na nossa matriz. Se você é daqui de pertinho, dá para você ir. Pega a sua família, vai lá. Tenho certeza que vai ter uma palavra poderosa para edificar o seu coração. Tenho certeza que nós vamos viver hoje um céu de glória poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Abra comigo em Números, capítulo 36. Vamos orar para nós começarmos. Querido Jesus, eu te amo, Jesus. Te louvo por mais um devocional das 4h12.
Jesus, que o Senhor possa revelar aquilo que está por detrás da palavra qual lemos. Espírito Santo, o Senhor tem todo o domínio e governo sobre a minha vida e sobre esse devocional. Que nós possamos ser ainda mais inundados da Tua glória. Eu chamo a manifestação da glória de Deus palpável sobre cada estrutura desse ambiente, no nome poderoso de Jesus. Obrigada, Jesus, por esse dia. Abençoa, Jesus, o culto de hoje à noite. Abençoa, Jesus, tudo aquilo que nós vamos estar fazendo. Que nós possamos ter hoje um Shabbat Shalom poderoso. Hoje é o sábado do Senhor, um dia que o Senhor disse que é um dia santificado, é um dia diferenciado. E nós cremos na manifestação da Tua glória. Obrigada, Jesus, por essa madrugada, por aqueles que estavam hoje conosco ali. Que essas pessoas continuem vivendo essa dimensão de cura interior de forma sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Amém? Queridos, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Abra comigo em Números 36, vamos estar lendo, e aí a gente vai entrar em Deuteronômio, né? A partir de amanhã. Mulheres que herdam propriedades. Os chefes de famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel. Os chefes de famílias disseram a eles: o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade, às filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território da nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de José é justa, e é isso que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. Então eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui nesse texto, tá? Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Ou seja, as filhas de Zelofeade não teve um filho homem. Então, aqui elas estão pedindo, né, a terra que era, né, do seu pai para elas como herança. Deus concede isso, só que tem uma cláusula. Elas não podem casar com alguém de outra tribo, porque as terras têm que permanecer entre as tribos, porque senão as porções de terra vão começar a ser desiguais, tá? Ou nenhuma terra poderá ser transferida, aí no verso 7, de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. Então as filhas de Zelofeade teriam que casar com alguém da mesma tribo, para que, lógico, o marido, né, receberia essas terras que são delas, né, junto talvez com a terra que ele herdou do seu pai e da sua mãe, mas vão ficar tudo dentro da mesma tribo. As filhas de todas as tribos de Israel que têm o direito de herdar propriedades deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todo israelita mantenha a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. Então, uma tribo não podia passar uma terra para outra, e as terras teriam que ficar dentro da mesma tribo, tá? As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Mala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com os primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés. Então elas eram da tribo de Manassés, filho de José. Assim sua herança permaneceu no clã de sua tribo e de seus antepassados.
Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente está vendo que Deus, ele é tão soberano, né, que Deus, ele trouxe todas essas regras, essas normas, esses estatutos para proteger o quê? Para proteger as terras, né? Então esse povo andou 40 anos do deserto, então agora não podia andar, né, vendendo de uma tribo para outra. Então eu achei muito interessante a forma qual Deus trouxe isso daí, tá? Então, o que eu aprendo com isso? Qual que é o profético que nós vamos tirar desse texto? Uma aliança errada pode roubar a sua herança. E aqui eu quero falar também do jugo desigual, uma amizade errada. Então, por exemplo, vamos supor que você tem como herança o Senhor e o Senhor te deu uma missão, um legado, um chamado poderoso e enorme. Só que aí você fez a aliança errada, você casou talvez com uma pessoa totalmente desalinhada com Deus, porque as suas emoções na época falou mais alto. Você achou que podia converter essa pessoa e hoje talvez seu ministério, seu chamado está parado. Porque talvez, eu sei, queridos, a mulher ela é submissa ao marido, tanto o marido é submisso à mulher. E quando um não quer, mesmo que essa pessoa queira viver seu ministério, é complicado, ela não consegue viver na íntegra. Eu também quero falar de amizades erradas. Então, por exemplo, você começa bem no caminho do Senhor, daqui a pouco você começa a caminhar com pessoas que você acha que é de Cristo, mas se essas pessoas não são totalmente rendidas, são pessoas que não têm uma vida consolidada no Senhor, elas vão fazer você retroceder. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. E aí você vai começar a ser roubado da sua herança. Então, a nossa herança ela é espiritual. A herança a qual Deus te predestinou. E talvez tem pessoas na sua vida que está impedindo você de se tornar a pessoa que Deus te escolheu para ser. Talvez você não está conseguindo viver esse processo de cura de uma forma mais acelerada, esse processo de libertação, porque tem muita pedra de tropeço na sua vida, que corrompe o seu coração, que vive falando para você, tá, fulano, você tá muito fanático, também não é desse jeito. Tá certo que você está buscando Jesus, mas você também não pode ser antissocial e talvez você fica com medo de magoar as pessoas por causa dessas falas e talvez essas pessoas estão roubando a sua herança. Essas pessoas talvez estão roubando, amém? Então, o que fazer com pessoas que estão roubando a nossa herança, com circunstância? Lógico, se você casou, agora você tem que orar e pedir para Deus trazer resgate para o seu cônjuge. É o único que você precisa tolerar porque você tem uma aliança em uma carne só. Agora, com amigos, circunstâncias, você pode eliminar da sua vida. Você pode afastar da sua vida. Não deixa ninguém roubar a sua identidade. Não deixa ninguém roubar você de um processo tão genuíno que Deus está fazendo. Às vezes tem pessoas que saem do processo porque alguém começa a tirar sarro, fazer chacota, falar que você está muito religioso. Ah, tá fanático agora. Aí você estava tão entregue, aí você para, acho que eu estou sendo exagerado. Porque você escutou a fala de alguém que está roubando a sua herança. Sabe por que está roubando a sua herança? Porque está roubando de você esse processo genuíno pelo qual o Senhor traiu o despojo, porque Deus ele trata, ele cura, ele liberta, mas depois ele dá despojo. Depois ele coloca talentos, ele traz habilidades, ele derrama dons espirituais. Mas Deus só vai fazer isso numa dimensão profunda uma vez que você é tratado, curado, liberto. Amém? Então, nem toda pessoa que deseja caminhar com você está alinhada com Deus, certo? Ou está alinhada com o território que você foi estabelecido por Deus. Tem gente que quer caminhar com você, mas não quer ser submisso ao Senhor, não quer. Tem gente que quer a sua companhia, mas não quer seus princípios, não quer a verdade que você está carregando, que é Cristo. E aí eu falo para você, isso é um atraso de vida. A gente não deve sair rejeitando as pessoas, mas a gente deve falar, fulano, eu estou num tempo de solitude, eu amo a sua vida, mas Deus está tratando comigo, então você pode me chamar de religioso, do que for, mas eu preciso viver esse tempo de cura. Não é nada sobre você, mas é sobre o que Deus está fazendo comigo e eu quero viver essa cura. Eu quero viver esse processo. Eu não quero que ninguém me desfoque, ninguém me tire a atenção daquilo que Deus está fazendo. Não deixa ninguém roubar você daquilo que Deus está fazendo. Não deixa ninguém tirar os talentos, não deixa ninguém tirar os dons que Deus está gerando. Não deixa ninguém jogar água. Talvez Deus está te começando a usar você num dom de cura, num dom de profecia, e você conta emocionado para alguém que não está na mesma visão. Às vezes é cristão, mas não vive o mesmo sobrenatural. Essa pessoa fala, fulano, isso aí não tem nada a ver, esse negócio de dom não existe. A pessoa vai lá e joga um balde de água fria.
Então nós temos que tomar cuidado até com quem a gente compartilha, porque senão essas pessoas roubam a nossa herança. E a nossa herança é ser um homem e uma mulher de Deus, um embaixador de Cristo na terra. Não só rendido ao Senhor, mas os sinais acompanharão aquele que crê. Mas esses sinais só vão acompanhar aquele que já passou pelo processo, está moldado, curado, e deixa Deus, depois dessa libertação, essa cura, derramar esse transbordo, ativar dons. Amém? Então, existem relacionamentos dentro da sociedade, né? Existem relacionamentos, uma amizade, né? Talvez um namoro. Se você está namorando com alguém que não está alinhado com Jesus, corre. Você não é o Espírito Santo. Mas apóstolo, essa pessoa falou que não vai impedir meu ministério. Falou agora. Mas depois que casar vai impedir sim. Porque eu conheço o demônio. Eu conheço o Satanás. Eu conheço essa raça de víbora. E eu sei que Satanás tentar colocar o louco na cabeça de alguém e deturpar a visão que alguém tem é daqui para ali. Você não é o Espírito Santo. Espera mais um pouco. Pede para Deus alguém segundo o coração dele. Vai facilitar a sua jornada. Você não é o Espírito Santo, você vai sofrer. Ah, mas essa pessoa não impede meu ministério. Mas o diabo vai fazer impedir. O diabo vai mudar a ideia dessa pessoa. Não está incomodando agora. Mas a hora que você começar a manifestar uma unção poderosa, o diabo vai entrar no seu marido, na sua esposa, no filho, no pai, na mãe, porque o próprio Cristo disse, eu não vim trazer a paz à espada. E dentro de uma casa vai ter uma divisão, vai ter um contra o outro por causa do meu nome. Ei, você que está noivo, você que está namorando, se o jugo é de noivo, noiva, se o jugo é desigual, corre. Se você tem uma chamada, você sabe que Deus quer te usar, corre, ligeiro. Você não é o Espírito Santo, você não vai converter ninguém. Essa pessoa não só vai roubar a sua herança, vai roubar o tempo. Talvez lá daqui 15 anos essa pessoa se converta. Muita oração, jejum. Mas aí imagina um ministério intercedendo por alguém se converter? Misericórdia. Eu não quero isso pra minha vida, não. Eu quero é orar pro povo ser liberto, igual eu vi ontem. Meu Deus, mais de 2.000 pessoas libertas, curadas, gente endemoniando, e espada de Jeová Deus passando, e eu, uau, Jesus. Eu quero que você entenda. Cumprir o ID já é difícil. Agora, cumprir o ID com o marido atribulado em casa, não dá. Com uma esposa atribulada em casa, não dá. Com gente perturbando você, não dá. Se com tudo ajeitado, tudo alinhado, já é difícil, porque os demônios são terríveis. A opressão, a perseguição é terrível. Imagina com gente dentro, perto de você, se opondo. Não deixa ninguém roubar sua herança. Não deixa ninguém ser uma pedra de tropeço. Aprenda a falar não. Fala, fulano, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Não dá pra gente caminhar junto, não. Não dá pra gente caminhar porque a gente tem princípios diferentes. Ou se não fala, olha, eu tô numa temporada com Deus, que eu quero ficar sozinho, eu quero ficar eu e Jesus. E se essa pessoa entender bem, se não entender, amém, tá tudo certo. Jesus, pede pra Jesus te dar umas amizades do reino, vai demorar um pouco, mas ele vai te dar. E esses amigos do reino, você não vai estar meloso em comunhão, não. Vão ser irmãos em Cristo. E você vai respeitar o limite dessa pessoa, e essa pessoa vai respeitar o seu limite. Amém? Glória a Jesus. Então, nós precisamos começar a perceber quem rouba a nossa herança, tá? Suas alianças, pessoas que estão perto de você, elas protegem aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Ou elas deturpam? Elas são sarcásticas? Elas são zombadoras? Porque nós estamos com o tesouro na mão que o Senhor Jesus nos deu. Mas as pessoas que estão à nossa volta, muitos vêm falar assim, uau, eu respeito, eu honro o que você carrega. Mas muitos vêm falar assim, nossa, você é fanática. Para que ser religiosa assim? Não, agora a Larissa, né? Agora a Larissa, meu Deus, parece uma beata. Eu escutei coisas como essa da minha própria família e eu não tô nem aí. O comentário de ninguém vai fazer eu retroceder em Cristo. Eu entendi quem eu sou. Mas tem gente que por causa desses comentários retrocede. E você não pode deixar ninguém roubar a sua herança. Não pode deixar um comentário de um pai, de uma mãe. Mas apóstolo, é meu pai e minha mãe. Mas a Bíblia vai dizer nos 10 mandamentos que a gente precisa honrar o Senhor, amar Ele sobre todas as coisas. E primeiro vem o seu destino profético. Você precisa orar pelo seu pai, pela sua mãe, respeitar eles como pessoas. Mas se eles são opostos ao seu caminho no Senhor, você vai ter que desagradá-los, porque o certo é você servir o Senhor
de todo o seu coração. Amém? Avalie, comece a avaliar suas conexões, comece a avaliar quem senta na sua mesa, comece a avaliar quem senta. Ei, cuidado, porque o diabo, ele não vem de diabo. Ele vem de amigo tomar um cafezinho na sua casa e falar mal dos outros, envenenar seu coração. Foi o tempo que o diabo se mostrava, né? Foi o tempo que o diabo fazia. Não, agora o diabo vem sorrateiramente e você precisa ter discernimento. Por que o discernimento espiritual é tão importante? Para a gente prestar atenção. Fala, nossa, essa pessoa vem aqui, eu sou uma mulher de Deus, mas essa pessoa só me contaminou, só fez fofoca. Vira para essa pessoa e fala, eu te repreendo, espírito de fofoca. Fala, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo sua vida, mas se for para você vir trazer fofoca... Queridos, eu já falei na tora. Eu lembro de uma moça que, assim que eu casei, eu comecei o ministério, né? Já tinha começado o ministério, mas eu acho que eu estava recém-casada. E tinha uma moça que ia na minha casa e falava mal dos outros, e falava mal da cidade toda. Aí foi uma vez, eu não falei nada. Aí na segunda vez eu falei, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô cansada. Eu falei, o que foi, Lari? Você só vem na minha casa para falar mal de pessoas. E são pessoas que eu nem conheço, e mesmo se fossem pessoas que eu conheço. Você já reparou que eu só edifico o seu coração, mas você só envenena a minha casa, você só contamina a minha casa. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de conversa fiada. Eu gostaria que você falasse para mim o que Jesus está fazendo na sua vida, qual que é a sua expectativa em Cristo, que a gente falasse da sua vida, de uma área que você precisa de cura, sei lá, qualquer outra coisa, menos dos outros. Então eu vou te pedir uma coisa. Se você não mudar a sua atitude, o seu comportamento, eu não quero mais que você venha na minha casa. O apóstolo é testemunha, ele estava do meu lado. Essa pessoa ficou branca, roxa, mas eu defendo a integridade da minha casa e a integridade espiritual do meu coração, da minha alma. Eu não sou lixeiro para ficar escutando potoca, conversa fiada. E queridos, não vem falar para mim, tem gente às vezes que chega perto de nós querendo falar de outro ministério, outro pastor. Eu acho isso horrível e para mim isso também é um espírito de fofoca. Eu acho antiético. Pessoas falar de ministério, de pessoas, às vezes, para exaltar o seu ministério, falar mal de outro ministério. Se você faz isso com o outro, você vai fazer com o meu, você vai fazer com o seu, você vai fazer com o de todo mundo. Então, a fala revela muito o caráter das pessoas. Eu não gosto de fofoca, eu odeio pessoas fofoqueiras e essas pessoas não têm lugar na minha casa, não têm lugar na minha vida. Eu não gosto desse tipo de coisa e você precisa policiar isso e falar, olha, eu não quero isso, você está envenenando meu coração, que o fulano disse... você saber que o fulano disse muda alguma coisa na sua vida? Te acrescenta alguma coisa? Nada. Então, eu sou extremamente autêntica para falar não, para falar, olha, eu não quero esse tipo de conversa, eu não quero esse tipo de atitude. E nós precisamos, e às vezes esse posicionamento confronta muita gente, gera raiva em muita gente. Por quê? Satanás, no que ele planejava fazer, ele já cai do cavalo. Ele fala, aí o Satanás fala, vou gerar raiva no seu coração dessa pessoa, dessa mulher, porque aqui você não vai conseguir trazer discórdia, facção e divisão. Porque aqui o espírito de fofoca não tem nem beira, nem entrada, nem brecha. Então todas essas coisas roubam a sua herança. Todas essas coisas distraem você do propósito. E aí eu vou falar para você, o que distraiu você do propósito? Gente, picuinha, coisinha, não pode distrair você do propósito. Então, por mais que às vezes a gente se decepcione com pessoas, e é normal isso, tá? Eu me decepciono com gente, você se decepciona. Qual que é o propósito? Nosso propósito é estar em Cristo e fazer a diferença aqui na Terra, certo? E estar sendo transformado de glória em glória. Hoje eu sou um instrumento de Deus para milhares de pessoas. Então, se uma ofensa me paralisar, significa que eu não estou totalmente rendida em Cristo. Eu estou rendida na opinião de alguém. Queridos, houve uma ofensa, houve algo que magoou seu coração, sacode a sandália, perdoa, libera perdão e next, vamos para a próxima. Até você morrer, até o último dia da sua vida, você vai ter essas mesmas batalhas. Só vai mudar o CPF, o endereço, a circunstância, a forma, mas o diabo ele não tem muita criatividade e sempre a forma pela qual ele faz é as mesmas. Amém? Então, as pessoas que estão perto de você, elas honram o que você carrega em Deus ou elas estão tentando deturpar? Elas estão tentando
manipular, elas estão tentando. Talvez você escutou, talvez a sua mãe falava assim, olha, você não presta, você está vivendo no mundo, aí você se posicionou. Agora você é uma beata, você é um crente, você, meu Deus, você é um fanático, você só quer jejuar. Esse meu filho só quer jejuar. Glória a Jesus. Então a gente fala assim, nossa, minha mãe reclamava tanto de mim, agora reclama tanto de mim porque eu sou tão espiritual, porque eu estou buscando Jesus. E Deus faz exatamente, né? Jesus disse exatamente isso, eu vim trazer espada e tá tudo bem. Então eu protejo muito o que eu carrego. Eu não deixo ninguém me distrair. E quando eu vejo que tem alguém querendo me distrair, eu falo, fulano, depois você fala pra mim isso aí, agora eu estou concentrada em algo importante. Só pra você ter noção, eu não fico conversando com alguém porque essa pessoa tá ali. Oi fulano, tudo bem? Dei oi e tal, falei o que eu tinha que fazer. Gente, obrigada, tenho que fazer um monte de coisa, tchau. E saio. Eu sei o tempo que eu dou para certas coisas. E eu não vou ficar ali por... Não. Então eu quero que você comece hoje. Gente, para quem que você dá? Gente, a nossa maior moeda é tempo. Põe na cabeça de vocês isso, tá? Avalie as suas conexões. Avalie as suas conexões se elas estão potencializando o seu propósito ou se elas estão diminuindo. As suas conexões vão potencializar o seu propósito. E se essas pessoas não entendem o que você faz, não concordam com o que você faz, afasta. Se são parentes, pai, mãe, pessoas que não dá pra gente tirar da vida, marido, esposa, né, irmãos, não abre o seu coração, não fala o que você tá vivendo em Cristo, criatura. E aí, minha irmã, como que tá lá? Tá uma benção. Só isso. Fala de qualquer outra coisa. Pede pra Jesus te dar graça. Certo? Eu sei que é difícil, né? Estar num ambiente e não falar das coisas do céu, porque a gente que, né, começa a jejuar e orar só quer falar das coisas do céu, certo? Mas fala, Jesus, me dê uma estratégia aqui, né? Então avalie as pessoas, quem está caminhando com você, está potencializando você, está te impulsionando, está te impulsionando. Essas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo? Ou essas pessoas estão bloqueando o seu chamado? Essas pessoas estão trazendo um peso. Olha, você está jejuando muito. E é da sua conta? Lógico, for um pai e uma mãe, você não vai responder assim. Fala assim, fulano, o problema é meu. Porque tem, fulano, eu já estou preocupada com você. Porque, olha, você está orando demais. Esse negócio da madrugada aí não faz bem à sua saúde. Você fala assim, sai, Satanás. As pessoas não se incomodam porque você não se incomodava porque você prostituía, bebia, saía dormindo com um e com o outro. Agora estão incomodados porque você é hora de madrugada, porque você jejua. Pode ter certeza, não é a pessoa, mas é Satanás. Então, queridos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra demônios que usam a vida das pessoas mais próximas. Deixa eu falar pra você, quem vai te decepcionar não é gente estranha, é gente próxima. O diabo vai usar as pessoas mais próximas, amém? E eu quero hoje que você não permita mais que ninguém roube a sua herança, certo? Outra coisa, nós precisamos caminhar debaixo de princípios, tá? Então, né, Deus, ele tá trazendo o princípio sobre o texto, né, do desalofiar de suas filhas, o princípio de que a terra não poderia ir para outra tribo. Então a gente precisa caminhar, e agora todas as filhas tinham o direito da herança, mas não poderiam casar com homens de outras tribos, porque a terra teria que ficar, a herança teria que ficar em suas tribos. E os princípios em Deus são gerados quando a gente começa a caminhar e ter intimidade com Deus. Princípios de honra, princípios de fidelidade, princípios de constância, princípio de honestidade, princípio de sermos íntegros com Deus. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero trazer aqui para você, dentro dessa chave profética, Deus já tem gerado princípios espirituais dentro de você e princípios de caráter. Talvez você não era uma pessoa honesta. Vamos falar aqui de Jacó. Jacó era uma pessoa que ele nasceu com muita iniquidade, ele cresceu debaixo de iniquidade, de trapaceiro. Ele nasceu com uma marca ele já nasceu com um nome chamado Jacó, aquele que engana. Mas para ele tomar posse da herança a qual Deus tinha para ele, de ser o pai de uma nação, Deus teve que trocar o nome dele, Deus teve que lutar com ele face a face no Vale do Jaboque.
O que eu aprendo com isso? Que Deus quer sim nos dar herança e legado, mas antes ele tem que nos transicionar. Ele tem que mexer dentro de nós. E Deus precisa construir princípios, porque os princípios é que vai sustentar o legado, o chamado, a unção. Eu quero que você entenda que não adianta você querer poder sem estrutura de caráter, sem estrutura de integridade. Amém? Queridos, como que a gente começa a gerar isso? Não admita mais coisa errada, não admita mais o jeitinho brasileiro. Você sabe como que Deus começa a gerar princípios na gente? Sabe quando você cortava a fila? Ah não, porque eu sou amigo aqui do gerente do banco, eu passo na frente de todo mundo. Que feio, é desonesto. Você está ferindo um princípio de esperar a sua vez. Então, nós precisamos começar a agir como homens e mulheres de Deus, sem trapaça, sem jeitinho brasileiro. E o Brasil tem muito isso de, eu dou um jeitinho, eu pago por fora, eu compro a carteira de motorista. E Deus quer tirar isso, principalmente da nossa nação. A nossa nação é conhecida como o país do futebol, o país do carnaval. A nossa nação vai começar a ser conhecida como o país do avivamento, onde tem homens e mulheres de Deus sérios, que não negociam seus princípios com nada, porque seus princípios são fundamento para carregar o legado. E querido, para mim tem uma coisa difícil de encontrar hoje, é caráter. Para mim a única pessoa que muda o caráter de alguém é Jesus, mas uma vez que essa pessoa é rendida e se submete, e é um processo, não é do dia para a noite. Eu creio que para Deus estabelecer um bom caráter na vida de alguém é uns 4 anos. 4 anos você jejuando, orando, se entregando e Deus te lapidando. É uns 4 anos para Deus trazer uma essência de humildade para essa pessoa. Amém? Então Deus, Ele quer que a gente ande debaixo de princípios para a gente poder tomar posse, para a gente sustentar. Quem não anda debaixo de princípios vai perder a visão uma hora, vai cair uma hora. Amém? Glória a Jesus. Então aquilo que Deus entrega para nós precisa ser guardado, precisa ser protegido. E aqui vai uma das minhas maiores chaves de vida. Eu não deixo ninguém tocar na minha unção. Eu não deixo ninguém mexer na minha identidade. Por que eu não deixo ninguém fazer isso? Porque eu escolho quem permanece perto de mim. Eu escolho as pessoas que são mais próximas. E todas as pessoas que são muito próximas de mim são muito avisadas. Não me contamine. Não me traga fofoca. Porque se você começar a fazer isso, você não vai ter mais comunhão comigo. Porque Deus me edifica todo dia. Eu vou deixar alguém me contaminar. Então eu protejo a unção que está na minha vida. Eu protejo aquilo que Jesus vai fazer através de mim. Principalmente quando eu vou ministrar, quando eu vou trazer uma conferência, uns 40 dias eu já não converso mais com ninguém. Não atendo meu telefone, não quero saber de sonho de ninguém. Eu sou uma profeta do Senhor, o Senhor precisar vai falar comigo. Então, como que você protege aquilo que Deus colocou dentro de você? Não se contaminando com conversa fiada, não se contaminando com coisas que você fica... Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você estiver vivendo o seu propósito, você não vai ter tempo de ver a vida de ninguém na rede social. Eu vou falar a verdade pra você. Tem dia que a Global posta algo que eu nem vi. Por quê? Eu entro todo dia aqui, fecho o meu Instagram e quando eu tô muito apurada, eu não tenho tempo de voltar aqui. Às vezes eu entro lá no canal profético para postar alguma coisa, ou alguém da minha equipe, mas você não consegue mais nem ver a vida de ninguém, você não consegue mais, não, porque você está tão focado naquilo que Deus está te fazendo na sua vida, e você precisa regar o seu jardim todos os dias. Então esse negócio de você deixar qualquer pessoa entrar na sua vida, esse negócio de você abrir o seu coração para qualquer pessoa é perigoso. Então não deixa ninguém tocar na unção. O que é unção? É aquilo que Deus tem te dado. A unção é a presença, é a glória, é a intimidade que Deus está gerando dentro de você. Eu protejo com unhas e dentes aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Ou deixa eu falar outra coisa pra você. Esse negócio de você estar na casa dos outros toda hora. E toda hora a gente na tua casa, tá errado. Esse negócio de você vai toda hora tomar um cafezinho na casa dos outros. Que carência é essa? Supra essa carência em Jesus. Esse negócio de toda hora ter gente na sua casa, tem que dar atenção. Eu sei que a casa pastoral vive cheia de gente, principalmente no final de semana tá cheia de gente. Mas ninguém me impede de fazer nada do que eu tenho que fazer. E as pessoas que são da minha casa sabem. Olha só, como eu protejo a minha unção. Deu 8h30, 7 horas. Pode estar quem for na mesa, sentado, conversando. Gente, boa noite, fiquem à vontade.
Essa jovem senhora está indo dormir. Não me importa quem está, pode ser, né, qualquer pessoa. Eu tenho um compromisso com Jesus, 2h45 da manhã, e eu preciso dormir para isso. Eu protejo a unção que está sobre mim, eu protejo a minha sanidade mental, eu protejo o meu emocional. Eu escolho o que eu vou ver, o que eu vou escutar e com quem eu vou ter intimidade. Isso protege a minha unção. Eu protejo a minha unção escolhendo os locais que eu vou frequentar. Amém? Glória a Jesus. Então, aquilo que Deus te entregou, ele precisa ser guardado, tá? Deus, ele te deu uma promessa para você alcançar uma terra prometida. Mas antes dele te dar a terra, ele vai te dar toda a qualificação, todo o talento que você precisa para tomar esse local. E esse é o despojo que Deus vai te dando de glória em glória, um degrau cada dia. Porque Deus, ele vai preparar você emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para acessar a terra prometida. Então você precisa proteger. E queridos, tem muita gente que não protege o que carrega. Fala mais que um papagaio louco. Aonde chega, fala. Isso mostra que você tem uma disfunção na sua alma. Então nós precisamos aprender a ter solitude, domínio próprio. E tudo isso, querido, só pode ser gerado com jejum e oração. Se você falar para mim que você gerou domínio próprio, só escutando louvor de vez, não vai. O louvor ajuda, o jejum ajuda, a oração ajuda, a leitura da palavra ajuda, mas é uma constância em Deus todos os dias. Por exemplo, esse propósito de 50 dias vai te transformar de uma forma sobrenatural. E eu quero que você mergulhe nesse propósito, eu quero que você entre. Então, jejum de palavra te ajuda demais, amém? A dominar a sua alma. Então, como que você guarda aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, amém? Certo? A sua obediência individual, ela vai preservar um destino coletivo. Como assim? Aquilo que você gerou em Deus é obediente. Por exemplo, o avivamento pessoal que eu tive por causa do nível de obediência que eu tenho. E queridos, eu tenho um nível de obediência radical. Se Deus falar não vai, eu não vou perguntar a segunda vez para ele. Eu não preciso de um sinal. Eu só preciso, se eu sentir que eu não devo ir, eu já sei que é Deus falando comigo. E eu sou obediente à voz dele. E eu sei que todo o meu posicionamento em obediência gerou um avivamento coletivo. Gerou tudo que Deus está fazendo nos dias de hoje. Então, o que você faz hoje, a nível de obediência, a nível de submissão a Deus, vai ser uma resposta poderosa para uma geração inteira, para a sua família, para aqueles que te acompanham. Eu sei que aqui não tem só pessoas que recém se converteram, mas tem pastores, tem líderes. E eu quero que você entenda, o seu nível de obediência vai gerar um nível de autoridade, um nível de santidade avassalador. O diabo não tem medo de poder, de unção, porque, queridos, ele também tem poder. O diabo tem medo de uma pessoa obediente. O diabo tem medo de um nível de submissão em Deus. Uma pessoa rendida, o diabo tem medo de alguém que é tão rendido, é tão obediente e ele tem um cheiro de santidade. O diabo tem medo de alguém que escolhe todos os dias fazer e agradar o Senhor. O diabo tem medo de quem carrega o cheiro da santidade. E santidade, querido, não é você ser a quarta pessoa da Trindade. Santidade é você ter o cheiro de Deus. Eu gosto muito de dar o exemplo. Quando você chupa uma mexerica, o cheiro fica na sua mão. Todo dia, quando você busca Deus de alguma forma, fica o cheiro dele nas tuas mãos, no teu coração, na tua cabeça. E você sabe o que o diabo odeia? É o cheiro da presença dele em você. Porque você mencionar o nome de Jesus, sem ter esse relacionamento diário, não traz o cheiro dele sobre você. Certo? E o cheiro dele sobre você traz autoridade. Essa busca todos os dias traz autoridade. Amém? Então, tudo que você está vivendo hoje com Cristo precisa ser um tempo de obediência, de submissão, de santidade. E você precisa cuidar do que Jesus está gerando dentro de você. Não deixa ninguém corromper isso. Não deixa ninguém mentir ou usar de vãs filosofias para falar que você está radical, você está isso, você está aquilo. Amém? E eu vou falar para você, não é fácil permanecer em Deus. Não é fácil estar em Cristo. Se eu falar para você que é fácil, eu estaria mentindo. Mas uma vez que você tem uma identidade estabelecida e você entendeu o seu chamado, você não vai retroceder mais. Mas as batalhas não vão deixar de existir. Mas a diferença é que agora você tem identidade para lidar. Só que todas as vezes você vai lidar com um nível de batalha mais profundo e pesado.
Mas quando chegar a um nível de batalha mais profundo e pesado, tem uma nova armadura, tem uma nova espada e tem uma nova unção para isso. E é isso que você esquece. E você fala, nossa, eu estou vivendo uma guerra que eu nunca vivi. Então, se tem uma guerra, tem uma unção, tem uma autoridade, tem, né, uma nova capa sobre você. Então, se tem um novo nível de guerra, queridos, Deus não te apresenta numa guerra sem antes te vestir com a armadura que Ele precisa te vestir. Deus não te coloca no campo de batalha, a qual você nunca experimentou antes, se antes Ele não te colocar e te preparar. Se você está diante de uma batalha que você nunca viveu, é porque Ele já colocou em você uma armadura, Ele já te deu uma espada, e Ele já te deu a estratégia. Agora, Ele não quer ver você se acovardar, Ele quer ver você falar, Senhor, eu nunca enfrentei uma batalha como essa, mas é o Senhor que vai adiante de mim. Então, Senhor Deus, me mostra como fazer, como lidar, como enfrentar essa batalha. Porque, queridos, vocês têm o cheiro de um bom perfume para quem está convertido, mas o cheiro de vocês é péssimo para quem está desalinhado. Porque quando tem alguém cheio do Espírito Santo, perto de alguém que está desalinhado com Deus, você sabe qual que é o cheiro dessa pessoa, que essa pessoa vai sentir em você? O cheiro da condenação dela. Ela sente o cheiro que ela está desalinhada, ela fala, meu Deus, eu estou tão desalinhada. Meu Deus, essa pessoa está andando com Jesus, mas olha só, eu estou em pecado. E isso é um confronto. E o diabo vai fazer essa pessoa ter raiva de você, ódio de você. Mas está tudo bem, a gente sabe que é Satanás e ele atua desse jeito mesmo. A porta é estreita, queridos. E são poucos que vão passar por ela. E quando eu falar da porta estreita, eu vou falar que não é de qualquer jeito que a gente vai passar para o outro lado com Jesus. Então não pense que essas pessoas que vão uma vez para a igreja no domingo, nem abrem a Bíblia, essas pessoas só aceitaram Jesus, mas continuam mentindo, roubando, traindo, adulterando, vendo filme pornográfico, bebendo, prostituindo. Eu sinto muito, vão tudo pro inferno. Porque se você aceitou Jesus, mas não foi transformado, eu não creio que de fato essa pessoa encontrou esse Jesus genuíno e verdadeiro. Porque quando nós de fato encontramos Jesus, há um confronto tão grande no nosso coração, a gente não consegue mais ser quem a gente já foi. A gente não consegue usar uma máscara dentro de uma igreja. Porque qualquer palavra de Deus pesa dentro de nós. Qualquer atitude errada pesa. Qualquer coisa que a gente faça de errado, o Espírito Santo nos esmaga e fala assim, por que você está falando isso? Vai lá e pede perdão. Ei, para de usar isso aí, para de fazer isso. E aí nós somos confrontados e discipulados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos vendo às vezes igrejas cheias, como clubes sociais, sem transformação. Se continua traindo a esposa, se essa mulher continua mentindo, roubando, prostituindo, bebendo, fumando, escutando música do mundo, eu sinto muito. Jesus não conseguiu chegar na estrutura da alma e da identidade dessa pessoa. Ela pode ter aceitado Jesus de boca, mas Jesus não entrou no seu espírito, não veio trazer transformação para a alma. Eu vou falar uma coisa para você. Você que está aqui comigo, você que viveu uma transformação, quem você era e quem você é hoje. Não é uma transformação radical a nível das pessoas que te conhecem no mundo e falam, nossa, você é outra pessoa. Glória a Jesus. Mas se alguém aceitou Jesus, continua do mesmo jeito, eu sinto muito, não é a nova criatura, não nasceu de novo, pode ter se batizado, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E tem gente que até conseguiu ser batizado pelo Espírito Santo, mas não passou pelo processo, porque, queridos, a conversão é um processo que tem que ser seguido de renúncia do pecado, transformação, libertação, cura interior e depois muita fome de Deus para alimentar esse altar de adoração todo dia. Porque se você não alimentar o seu espírito com palavra de Deus, Bíblia, oração, jejum, pregação, livros de edificação, eu sinto muito, você vai voltar a fazer tudo o que você fazia antes. Porque o que nos dá o domínio próprio para falar não para o pecado é as coisas que a gente escolhe todo dia colocar para dentro. Vou só dar um exemplo para você. O fato de você orar na madrugada, parece que você não está ousado. Parece que não tem nada que pode derrubar durante o dia, sim ou não? Porque você já venceu todos, quando você ora na madrugada, você já venceu todos os demônios que tinham arquitetado se levantar durante o dia. Porque eu preciso dizer para você, o maior campo de batalha é a madrugada, mas os demônios entram níveis, tem demônio que atua das 6 da manhã às 6 da tarde, tem demônio que só vem das 6 da tarde à meia-noite, tem demônio que atua só 2 horas por dia. Mas quando a gente ora na madrugada, a gente está na maior batalha, nível de batalha. A gente já destronou todos os demônios durante todo o dia. Por isso que
Depois que você começou a orar na madrugada, você não sente mais ataque na mente, ataque emocional. Talvez o diabo, para poder mexer com você, está tentando levantar alguém afrontoso, mas dentro de você ele não dá conta mais. Por quê? Por causa da identidade que Jesus gerou em você nas madrugadas. Por causa do nível de autoridade que foi gerado dentro de você. E queridos, essa guerra, ela não para e ela não vai parar. Por isso que eu falo, a porta é estreita, é difícil permanecer, mas é possível. Quando a gente nega a si mesmo, toma a cruz e segue Jesus. E lança para ele o nosso fardo que é pesado e pega o dele que é leve. Mas tem que seguir Jesus e é atrás de Jesus. Jesus fala, siga-me. Gente, seguir Jesus é fazer o que ele fez, é falar do jeito que ele falou, é ter uma mentalidade a qual ele tinha, é tentar ver as coisas com amor, aonde você fala, meu Deus, que vontade aqui bater, não, mas eu preciso ter olho, esse aqui é um demônio, esse aqui, eu preciso olhar com olhos espirituais, eu preciso ter aqui longanimidade, eu preciso ter paciência. E eu vou falar pra você, tem muita gente, querida, achando que tá lá dentro, tá com o pé na salvação, tá tudo bem. Eu sinto muito em dizer, se não houver transformação de caráter, nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ser hipócritas. A salvação vem pela graça. A salvação, ela vem pela graça. Mas ela tem que ser acompanhada da transformação do caráter e do novo nascimento. O teu espírito tem que nascer de novo. E se o espírito de fato nascer de novo, você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa. Mas não é só nascer de novo. Você tem que alimentar esse compartimento que antes estava apagado. Antes estava inativo. Agora esse compartimento que se chama espírito, ele nasceu dentro de você. E agora vai ser a habitação do Espírito Santo. Mas se ele não for alimentado, edificado, se não lançar lenha todo dia nessa fogueira, para ela estar todo dia queimando, eu sinto muito, o diabo ele vai voltar, ele vai tomar território. E a Bíblia vai dizer que para cada demônio que saiu, ele volta com mais 7 piores que ele, para que o último estado desse homem seja pior que o último. Então eu vou falar para você, é uma guerra, todos os dias. Mas não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Não tem nada melhor do que você colocar a sua cabeça no travesseiro e falar, se Jesus viesse essa madrugada, tá tudo bem. A minha vida tá alinhada. Eu fiz o meu melhor. Eu dei para Jesus o meu melhor. Então, eu creio que o Senhor está levantando uma geração de João Batista que fala do pecado. E, queridos, nós precisamos falar o que é pecado para que o Espírito Santo faça parte dele. Eu preciso falar, eu preciso trazer conhecimento para a igreja, e você como mensageiro de Cristo precisa trazer conhecimento para a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de um lugar de 4 paredes, eu estou falando do seu irmão, aquela pessoa que é da sua faculdade, da sua escola, do seu trabalho. Tudo isso é igreja, pessoas são a igreja do Senhor. Fulano, você sabia que fumar é pecado? Fulano sabia que fornicar é pecado? Fulano sabia que essas coisas fora do casamento é pecado? Fulano sabia que isso, a fofoca é pecado? Fulano, você sabia? Nós precisamos confrontar, principalmente se você estiver pregando. Agora, se você fica pisando em ovos porque você tem medo da reação das pessoas, você não serve para ser pregador do Evangelho. Porque o pregador do Evangelho, ele precisa pregar a verdade. E se você está pregando para massagear ego, se você está com esse negócio de pregar prosperidade, só bênção, sai desse lugar agora. Jesus, ele traz bênção para quem é liberto. Jesus traz bênção para quem é curado. Jesus traz bênção para quem é alinhado. Não existe bênção, não existe prosperidade sem alinhamento antes. Aí tá lá, e que olha, vem a campanha da prosperidade. Mas se você, querido, não começar a pedir perdão pelos teus pecados, pela corrupção, pelo sonegamento, pela sonegação de imposto, por todas as coisas, tramóias que você faz para enganar o governo, por todo jeitinho, se você não começar a pedir perdão, Jesus não prospera você não. Eu sinto muito de dizer, o diabo pode prosperar você, mas Jesus não. Então, tem gente que quer viver bênção, promessa, mas sem alinhamento. E eu nunca vi Deus trazer legado, poder dele. Olha só Jacó. Jacó tem que passar no vale de Jaboque, senão ele não pode viver a promessa de ser Israel. Vocês não estão entendendo, mas Deus escolhe um homem que antes era chamado de enganador, trapaceiro, para ser aquele que ia começar uma nação inteira. Através das 12 tribos de Israel. Você tem noção disso? Você tem noção do que Deus fez? Então Deus quer te abençoar, quer te dar legado sim, mas primeiro é vale de Jaboque, é a glória de Deus. Primeiro é transformação. Queridos, são poucos os que vão passar por essa porta.
A porta é estreita. Estar em Cristo é difícil. Por quê? Porque todos os dias é uma guerra, é uma batalha, é uma oposição. Mas uma vez que você tem identidade, você vai tirar de letra. Então eu quero trazer esse confronto para você. Qual que é o nível de obediência que você tem em Deus? Quando Jesus fala, Ele precisa te dar quantos sinais para você reagir? Você sentiu no seu coração que você não deve ir, você não deve falar, fica. Porque quando a gente sabe que o sinal está liberado para ir, para falar, para fazer, quando a gente vê, a gente já fez e já falou. Mas se tem alguma resistência, fala, Jesus, traz essa impressão um pouco mais forte. Eu estou um pouco confuso. Mas se você tem dúvida, não tem paz sobre uma decisão. Jesus não está nisso, não vai, fica. Não é o tempo. Amém? Não adianta nós congregarmos, nós estarmos indo todo domingo, toda quarta-feira, se a gente não obedece, se a gente não renuncia a pecado, se a gente não toma a cruz e segue Jesus, se a gente não nega a si mesmo todo dia, eu sinto muito. Muita gente que está dentro da igreja vai para o inferno. E vai mesmo. Queridos, eu quero trazer essa verdade para você. A Bíblia vai dizer em várias passagens, não herdarão o reino dos céus, ou seja, não vai ter salvação. Os bêbados, os maldizentes, os idólatras, os sodomitas, que são homossexuais. Então a Bíblia diz, os adúlteros, ei, se você não alinhar a sua vida, eu sinto muito, você pode ter falado que aceita Jesus, nós precisamos estar alinhados com Deus, nós precisamos estar alinhados com Deus, reconhecer Ele e ter uma vida transformada, amém? E eu preciso confrontar você, começar a fazer o que é certo, parar de mentir, preciso confrontar você, parar de ficar enganando, parar de falar, parar de usar uma máscara e tentar ser uma coisa que você não é. Isso só traz mais mentira. Toda pessoa que usa uma máscara, ela mente. Escuta aqui, toda pessoa que usa uma máscara, ela mente. Primeiro, ela mente ser uma coisa que ela não é e ela vai acabar mentindo história, coisa, circunstância. Então, fala, Jesus, me tira hoje dessa máscara, desse espírito de mentira, esse espírito de aparicionismo que eu tenho. Fala, Jesus, eu quero ser curada, autêntico, tratado. E Deus quer exatamente isso de nós. Deus quer a nossa versão de verdade. Qual que é a sua versão de verdade? Às vezes você muda até o tom de voz dependendo da pessoa que chega na sua casa. Você acha que você é uma pessoa de verdade? Não, você é uma pessoa farsante, você está manipulando, você está tentando ser uma coisa que você não é. Talvez você na sua casa é irado, briga, mas chega alguém e você tenta falar doce, manso, para parecer espiritual, mas você não é nada disso. Você não tem esse domínio próprio. Você está tentando ser uma coisa que você não é. E queridos, Jesus só trata quem é exposto. Jesus, olha, estou cansado de mentir, estou cansado de ser uma coisa que eu não sou. Então eu tiro todas as minhas máscaras, eu tiro toda a minha hipocrisia. E a partir de hoje, Jesus, eu quero ser autêntico, mas eu quero ser uma pessoa curada, liberta, transformada. Então, Jesus, tira essa nhaca de dentro de mim. Tira essa performance que eu tento fazer todo dia para permanecer em lugares. Jesus, trabalha dentro de mim, me molda. Quando eu me posicionei em Cristo de verdade, eu fiz essa oração, mas eu acabei comigo. Eu falei, Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu jamais admitiria que qualquer pessoa falasse de mim, mas eu vou falar de mim. Fala, Jesus, eu sou um verme. Eu falei cada coisa de mim. Eu falei, Jesus, só que eu creio que você é o único que pode me libertar, me tratar. E daquele dia em diante eu vivi uns 10 dias, que eu chorei tanto que a minha pele assava, assim. Eu vivia com o olho inchado uns 10 dias, que eu comecei a lembrar de pecado. Da infância, pecados assim que eu nem sabia que era pecado. Memórias, falas minhas. E aquilo doía tanto quando eu lembrava, porque pela primeira vez o pecado começou a ter peso. Porque quando a gente está na iniquidade, parece que não tem nada a ver. Você pode até pedir perdão, mas parece que você não sente aquilo como pecado. Mas quando Jesus arranca a cegueira, porque você admitiu, porque você confessou, meu irmão, aí você vai ver o que Jesus vai fazer. Você vai ver uma catarse. Sabe quando Jesus te espreme? Jesus começa a pegar você e você é um choro. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Qualquer coisa você chora. Um gesto, uma brisa que bate no seu rosto, você está chorando. Jesus está tratando, curando, câmara da tua alma. Jesus está tirando os espinhos. E é um processo. E queridos, é um processo que não é do dia para a noite. Então não adianta a gente ir numa ministração de cura interior e falar assim, tá tudo bem. Não, agora é Ontem eu ministrei um culto, Jesus, fez algo poderoso.
Então agora é comportamento, eu preciso ressignificar. Eu preciso sair dos locais que eu mesmo entrava. Só que agora eu tenho conhecimento, eu consigo ver que eu tinha essa ferida e que eu tinha isso, mas agora eu não entro mais, porque Jesus está trazendo cura e uma ativação da identidade. Amém? Uma das coisas mais raras dessa geração é uma geração autêntica. E o que é uma geração autêntica? Uma geração que não precisa ter uma performance. Você sabe por quê? Deus trouxe a unção de multidões sobre a minha vida por causa da autenticidade. Eu falo o verbo rasgado, o jeito que eu estou sentindo eu vou falar para você. Eu não vou tentar falar numa formalidade aqui que eu não tenho. Eu vou ser exatamente quem o Senhor me escolheu para ser. Eu vou ser exatamente o que Jesus gerou dentro de mim. Eu preciso ser autêntica. E a autenticidade é o que prende hoje uma pessoa a escutar você, porque primeiro ela reconhece que você é uma pessoa que é verdadeira. E depois a unção do Senhor vai se manifestar com mais força, com mais precisão, através da sua vida. Amém? Ontem nós vivemos um culto de cura interior poderoso. E por que Deus fez tudo aquilo? Porque pessoas começaram a reconhecer que precisavam de ajuda e que somente o sangue de Jesus poderia curar elas. Mas nós precisamos entrar nesse local de submissão. Amém? E eu falei para vocês no culto de ontem que durante 3 dias Jesus vai estar curando vocês, vai estar fazendo ainda, vai estar mexendo dentro. Né? Tinha pessoas, né, ainda depois do culto falando, eu estou arrotando. Esse arroto são demônios saindo de dentro de você. Bocejos. Ontem pessoas manifestaram demônios. Tá tudo bem, glória a Jesus que manifestou e saiu. Porque, queridos, tem demônios que eles não vão fazer arruaça. Eles vão sair por arroto, pela flatulência, por um bocejo. Mas tem demônios que vão manifestar por quê? Eles têm tanta força na alma dessa pessoa que eles estão dando ultimato, eu não vou sair daqui, porque eles têm uma certa legalidade. Mas quando nós damos o grito, a voz de comando, sai em nome de Jesus agora, ele tem que bater em retirada. Então ontem nós vivemos algo poderoso e Jesus é bom e ele continua fazendo então todos os dias. Gente, o ato de ceiar todo dia é poderoso, principalmente sobre identidade. Né? Você que está na madrugada conosco, compra sua ceia no Mercado Livre, ceia conosco. A única coisa que pode te impedir de ceiar é você ser um ateu que não crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Queridos, o requisito para você ceiar é você crer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Mas se você é uma pessoa, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que você tem que ser batizado para ceiar. Isso é uma doutrina, e se você estiver numa igreja que tem essa doutrina, você precisa respeitar o protocolo da igreja, da doutrina. Mas, biblicamente falando, a única coisa que pode impedir de tomar ceia é tomar de forma indigna. E indigna é quando você não tem comunhão com o corpo e nem o sangue de Cristo. E não ter comunhão é não ter aceitado e reconhecido Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, quando nós estamos num local e uma pessoa não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é uma pessoa ateia, é uma pessoa, sei lá, de uma outra religião, ela não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela vai tomar indignamente para a sua própria condenação. Porque ela está tomando algo que ela não tem aliança. Ela está tomando algo que ela não poderia estar tomando. Mas todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador está reconhecendo a sua dependência de Jesus. Queridos, não tem ninguém que esteja no seu estado perfeito sem pecado. Então, porque eu sei que muitas vezes na igreja, precisa estar no seu estado perfeito. Aonde está falando isso? Nós precisamos nós precisamos, né, sondar o nosso coração. Mas não adianta então você transgredir, pecar e vir ceiar. Você está sendo hipócrita. Mas se você está lutando contra o pecado, você já se absteve dele, você fala, Jesus, me dá força para resistir. Você deve ceiar, porque a ceia vai te ajudar a se colocar longe do pecado. O ato de ceiar é um ato profético que você está declarando o sangue de Jesus sobre o teu corpo, o corpo de Cristo sobre você. E você não só está renovando a sua aliança todos os dias, mas você está falando, eu creio no poder do sangue daquele que morreu por mim. Eu creio no poder do corpo daquele que foi entregue no madeiro para santificar o meu corpo. Você não tem noção do impacto que é ceiar todos os dias. Você não tem noção. Mas eu preciso que você não tenha essa mentalidade religiosa. Mas se você está numa igreja de doutrina e o seu pastor não deixa você ceiar em outra igreja, obedece. Eu sinto muito, mas você não é uma pessoa livre.
Mas está tudo bem. Obedeça. Obedeça, e quando você estiver debaixo dessa congregação, obedeça. Amém? Mas se você quer viver o sobrenatural de Deus, amém? Eu quero te convocar para ceiar todos os dias. Se você encontrar na Bíblia para mim, onde fala que só deve ceiar uma vez por semana, uma vez por mês, queridos, Jesus vai falar. Vou ler para você aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou ler para você aqui. Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Primeiro, cadê? Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios. Cadê Jesus? 1 Coríntios. Deixa eu achar esse texto aqui agora para você. Tá repreendido. Em nome de Jesus, sumiu aqui meu texto de ceia. Mas eu vou ler outro para você, tá? Hã? 1 Coríntios 11. Tá. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós estamos ceando, nós estamos falando: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou e que Ele está por voltar. Você está manifestando o Cristo que morreu por você, o que ressuscitou e o que vai voltar, que é um só mesmo. Você está declarando que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu sumo sacerdote. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Presta atenção aqui no texto. Quem tomar indignamente vai pecar contra o quê? O corpo e o sangue. O pecado é contra o corpo e o sangue. Por que o corpo e o sangue? Porque você tomou sem ter uma aliança. Então, se você tomou do sangue de Cristo, você comeu do corpo de Cristo, sem ter aceitado Jesus, sem reconhecer que Ele é o Filho de Deus, você está pecando contra o corpo e o sangue, porque você é indigno, porque você não tem uma aliança. Você precisa ler o texto e interpretar. Examine-se cada um a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Jesus está falando: se examina, olha para o que você tem feito e coma, então coma. Então coma, examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem não discerne o quê? O corpo, o sangue. Jesus se entregou no madeiro, ele se fez carne. Eu preciso discernir que Jesus veio em terra, encarnou num corpo físico humano, assim como eu e você. Ele entregou esse corpo físico no madeiro. Ele derramou o seu sangue pelo meu e pelo seu pecado. Eu preciso discernir o corpo e eu preciso estar rendido debaixo dessa aliança, a qual foi feita na cruz do Calvário. Se eu não estiver debaixo dessa aliança, eu vou tomar indignamente, e o meu pecado é contra o corpo e o sangue. Eu vou estar pecando contra o corpo e o sangue de Cristo. Então, queridos, a única coisa que pode te impedir de não ceiar é você não ter aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador e não reconhecer Ele. Porque talvez você não aceitou Ele verbalmente, mas você acredita que Ele é o Filho de Deus e Ele é o seu Senhor e Salvador. Isso já é suficiente. Mas o ateu, aquele que acredita em qualquer outra coisa, no alienígena, acredita, sei lá, em qualquer entidade demoníaca por aí, como seu Deus, se ele tomar do corpo e do sangue de Cristo, ele vai tomar para sua própria condenação, porque ele está comendo indignamente, ele não tem direito, ele não tem parte. Ele é indigno de estar na mesa, porque ele não aceitou o sumo sacerdote. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, vocês vão ver como é poderoso. Amém? O sangue de Jesus nos liberta, nos blinda. Aleluia. Eu sinto muito se você é religioso, que Jesus arranque essa religiosidade de você. Mas se você está num local, respeita as regras, o protocolo, ok? São doutrinas humanas que foram feitas para a organização de um corpo, tá? Eu não estou falando contra nenhuma igreja, mas eu estou falando biblicamente
né? Eu sou uma ministra de libertação, eu fui liberta da área sexual, ceiando todos os dias, 40 dias. O Espírito... Porque, queridos, quem aqui é atacado por incúmulos e sucúmbos? Você mesmo em santidade é atacado por isso, está tudo errado. Então eu falei, Senhor, eu quero entender por que eu estou tendo esses ataques. E o que eu preciso fazer? Eu oro, eu jejuo, eu estou em santidade. E tem coisas que só são santificadas com atos, gestos proféticos, né? Consagrações mais intensas. Tem áreas que são morosas, demoradas para ser libertas. Uma hora eu trago isso para você. Aí, amém? Glória a Jesus. Um dia abençoado, um dia poderoso. Eu gostaria que você compartilhasse essa live com milhares de pessoas que você sentiu no coração no dia de hoje. Hoje tem o culto Ignis às 19 horas, horário de Brasília. Se você puder estar na nossa matriz, eu vou colocar o endereço lá no nosso canal profético. Vou estar colocando, a nossa equipe vai colocar o endereço em todos os locais, amém? Um Shabbat Shalom para você, um sábado abençoado. Aleluia, glória a Deus. Beijo, amo vocês.